Ascensão através de habilidades. Episódio 330. O mundo destruído do fantasma. 2. Recebendo o reconhecimento da vontade do mundo por ter a qualificação para salvar o mundo. Passando pelas provações daqueles que alcançaram o pináculo no centro do mundo. Obtendo a qualificação do dragão que habita nas profundezas do vale. Obtendo as raízes da árvore do mundo no território élfico. Recuperando o fragmento de um deus da terra sagrada. E no final, obtendo a arma para derrotar o rei demônio. O fantasma terminou a explicação e continuou falando. É uma profecia bem direta. Se você cumprir todas essas condições, obterá a arma para derrotar o rei demônio. Você falhou em fazer isso ou teve sucesso e ainda assim perdeu? O primeiro. O fantasma respondeu sombriamente. Taesan refletiu sobre a profecia dita pelo fantasma. Logo, Bradley foi procurar Taesan. Sentou-se numa cadeira e falou. Agora que penso nisso, não perguntei seu nome. Descendente de Cariate, qual é o seu nome? É o Taesan. Taesan, que nome estranho. É um nome escolhido para viver escondido? Bradley inclinou a cabeça enquanto falava. Eu sou Bradley Alquerite, herdeiro legítimo do grande império. Bradley estava confiante, como se estivesse se gabando orgulhosamente das conquistas que havia alcançado. Deixe-me confirmar mais uma vez. Taesan, você veio aqui para derrotar o rei demônio, certo? Taesan assentiu. Os olhos de Bradley escurecerão. Se for esse o caso, o quanto você sabe? Eu sei sobre o conteúdo da profecia, e que o rei demônio aparecerá em breve. Você sabe bastante, como esperado de um descendente de Cariate. A expressão de Bradley mostrou surpresa, mas ele falou rapidamente com uma cara séria. Sim, embora eu não saiba a hora exata, o rei demônio logo se revelará. Os tolos de outros reinos vivem preguiçosamente como se não fosse grande coisa, mas o império é diferente. Estamos nos preparando para isso há muito tempo. O treinamento de soldados, a compreensão da profecia e os preparativos para o aparecimento do rei demônio, o império estava pronto para isso. Mas a parte mais importante ainda estava faltando. O rei demônio é um ser que traz destruição ao mundo, e aquele que o derrota é sempre o herói escolhido. Bradley olhou para Taesan e falou baixinho. Originalmente, eu pretendia me tornar esse herói, mas mudei de ideia. Vou recomendá-lo como herói à sua majestade. Você tem certeza disso? Taesan ficou um pouco surpreso com as palavras de Bradley. O fantasma que ele conhecera até então não parecia alguém que cederia tal posição a outro. Ele não era alguém atencioso ou compreensivo o suficiente para confiar sua vida a outra pessoa. Mas agora, Bradley estava oferecendo a posição para Taesan. Bradley falou calmamente. Você é mais forte do que eu, esmagadoramente mais forte. Com apenas uma luta, Bradley percebeu que o poder que Taesan possuía era algo que ele nunca poderia igualar, mesmo que lutasse com ele centenas de vezes. É natural que os fortes obtenham as qualificações. Além disso, não é isso que você quer? Tornar-se um herói? Tornar seu nome conhecido e escapar da opressão e do desprezo que seus ancestrais enfrentam? Não vou negar isso. Então não tem problema. É vergonhoso para os fracos cobiçarem tal posição. Bradley sorriu e deu um tapinha no ombro de Taesan. Então está combinado. Levante-se. Vamos ver sua majestade. Bradley caminhou pelo corredor com confiança. As criadas e os criados olharam para Taesan, confusos, antes de se curvarem rapidamente para Bradley. Autoridade e poder absolutos estavam em exibição. Bradley aceitou isso como se fosse natural. Então esse é o tipo de pessoa que você era. Taesan sussurrou para que apenas o fantasma ao lado pudesse ouvir. O fantasma gemeu. Isso é meio constrangedor. Depois de caminhar pelo longo corredor, Bradley chegou à sala de audiências. Ele falou em direção ao trono. Majestade, governante do império, sua linhagem o saúda. Chega de formalidades. Levante a cabeça. Aqui está atrás de você também. Taesan levantou a cabeça e olhou para o trono. Sentados em duas cadeiras estavam um homem de meia idade e uma mulher um pouco mais jovem. Seus olhares afetuosos para Bradley deixaram claro que eles eram seus pais. Sinto falta disso. O fantasma murmurou. Sua voz carregava uma emoção que ele não conseguia esconder. Mas sua voz não chegou aos dois no trono. O imperador olhou para Bradley e falou. Então, Bradley, você deseja seguir em frente para cumprir a profecia? Não sou exatamente eu. Bradley voltou seu olhar para Taesan. Ele se tornará o herói. Eu ouvi a história. O antigo herói, o descendente de Cariate. Eu sabia que sua linhagem havia sobrevivido, mas não esperava que ainda existisse. O imperador olhou para Taesan surpreso, mas logo seu olhar se fixou. Ouvi Bradley dizer que você é forte, mas como posso acreditar que você não vai cair na corrupção? Cariate derrotou o rei demônio, mas depois caiu em corrupção. Mesmo agora, ele é lembrado por ter deixado para trás uma terrível destruição. Era uma dúvida razoável se Taesan realmente era descendente de Cariate. Taesan respondeu. Não espero que você aceite minhas palavras para se convencer. Vou simplesmente provar meu valor por meio da força. O imperador coçou o queixo. Após um breve olhar para Taesan, ele sorriu. Eu gosto disso. Ele bateu a palma da mão no braço do trono. Se você tivesse tentado se vestir mal,
Eu teria recusado. Nada é tão grosseiro e inútil quanto as palavras de outra pessoa. O que importa é a força. Um poder simples, mas inegável. O imperador, que Taizan pensou que recusaria, de repente parou de ajustar os 3 julgamentos. O imperador gesticulou com o queixo. Então, vou testar sua força. Apareça. Barulho metálico. Os cavaleiros, que estavam escondidos atrás dos pilares, apareceram todos de uma vez. O imperador cerrou o punho. Se você for realmente tão forte quanto Bradley diz, você deve vencer isso facilmente. Prove. Estrondo. Os cavaleiros atacaram Taizan. Taizan bateu o pé. Estrondo. Espadas e escudos avançaram contra ele como se quisessem esmagá-lo. Dezenas de cavaleiros formaram uma formação perfeita e pressionaram Taizan. Nada mal. Com esse nível de poder, eles talvez não conseguissem completar o labirinto, mas certamente poderiam fazer um progresso significativo. A força geral deste mundo era superior à de Arulha e Vecveta. Mas isso foi tudo. O imperador, observando, arregalou os olhos. Taizan desviou dos ataques coordenados das dezenas de cavaleiros com movimentos fluidos, sem nem mesmo mudar o equilíbrio. Taizan olhou para Bradley. Ele estava olhando para Taizan com uma expressão atônita. Você parece mais perto do que eu esperava. Enquanto o imperador fazia várias perguntas a Taizan, Bradley continuou falando ao lado dele. A mulher, que parecia ser sua mãe, também enviava olhares gentis, sugerindo que a família tinha um bom relacionamento. Isso surpreendeu Taizan. Eu pensei que vocês teriam um relacionamento frio, considerando que você matou todos os seus irmãos. O quê? Você se lembrou disso? O fantasma havia mencionado antes que tinha 6 irmãos, todos os quais ele havia matado. O fantasma falou. O Império Calverte reverencia o poder ao extremo. Neste lugar, aqueles nascidos de sangue nobre naturalmente matam seus irmãos para provar seu valor. Isso é fascinante. Era um conceito que Taizan não conseguia aceitar da perspectiva da Terra. Não houve ressentimento? Nenhum. Eu era esmagadoramente mais forte que eles. Eles simplesmente me disseram enquanto morriam: torne o Império eterno e exerça grande poder. Mas o Império foi destruído antes que o fantasma se tornasse imperador. A atmosfera ao redor do fantasma ficou ainda mais sombria. Uma hora depois, Bradley foi ver Taizan. Você está segurando uma bola? Taizan perguntou. Bradley assentiu. Sim. Começará em cerca de 1 hora. Você deveria comparecer. Isso é realmente necessário? Taizan já havia recebido a aprovação do imperador. Ele estava ansioso para prosseguir rapidamente com a profecia. No entanto, Bradley discordou das palavras de Taizan. É necessário. Qual é a primeira condição da profecia? Receber o reconhecimento da vontade do mundo por ter a qualificação para salvá-lo. Essa vontade está enterrada sob este palácio. Bradley apontou para o chão com o dedo. Devido ao seu imenso poder, ele foi selado há muito tempo. Levará tempo para desfazer o selo. Eu vejo. Bradley olhou para Taizan por um momento. Então, como se algo tivesse passado pela sua cabeça, colocou a mão no ombro de Taizan. Você parece preocupado. O que você quer dizer? Você está preocupado que as pessoas no baile olhem para você de forma negativa? Agora que ele pensava nisso, o papel de Taizan era o de descendente de Cariate. Não seria surpresa se ele tivesse receio de ficar diante das pessoas. As palavras de Bradley pareciam abordar essa preocupação. Não se preocupe, você possui um grande poder. Bradley abriu bem os braços. Este é o grande império, Calverte. Ao contrário de outros reinos, não nos importamos com coisas insignificantes e, em vez disso, veneramos o poder. Sua ancestralidade, sua linhagem, nada disso importa. Ele sorriu. Mantenha-se firme, reconheça seu valor e não se esconda. É isso que você deve fazer. Com isso, Bradley levou Taizan até a bola. Lá, Bradley falou. Ele disse que Taizan era da linhagem Cariate, mas possuía imenso poder, e que ele o havia reconhecido pessoalmente. De fato, como Bradley havia dito, as pessoas no baile não ignoraram nem temeram Taizan. Em vez disso, ele lutou bastante para afastar as nobres damas que se aglomeravam em sua direção. Se Taizan fosse realmente um descendente de Cariate que viveu uma vida de perseguição, ele teria ficado profundamente comovido pelas ações de Bradley. Taizan saiu para o terraço para fazer uma pausa do baile. Bradley se aproximou dele. Você está bem? Sim, obrigado pela sua preocupação. Não é nada, contanto que você esteja se divertindo, é isso que importa. Bradley girou seu vinho. Aqueles com poder devem ser tratados com respeito. Não há necessidade de deixar que questões triviais interfiram. Esse sempre foi o meu lema. Eu vejo. Taizan ouviu em silêncio as palavras de Bradley. Naquele momento, alguém se aproximou. Príncipe Bradley, você está aqui? Oh! A expressão de Bradley mudou em um instante. Clareou o suficiente para que até Taizan percebesse. Ah! O fantasma soltou um gemido. A figura que se aproximava era uma mulher. Ela usava um vestido branco, seus abundantes cabelos loiros brilhavam e seus olhos azuis cintilavam como joias. Ela era uma beldade que parecia irradiar luz. E quando ela apareceu, o fantasma tremeu visivelmente. Mesmo ao ver sua família,
O fantasma não vacilou. Mas agora suas emoções estavam começando a se agitar. Bradley riu baixinho. Levantia, você também foi ao baile. Como eu poderia recusar quando você me chamou? A mulher, chamada Levantia, cobriu a boca enquanto ria. Ela olhou para Taizan com curiosidade. Ele é descendente de Cariate que causou a comoção? Sim. Prazer em conhecê-lo. Levantia agarrou a bainha do vestido e cumprimentou Taizan. Eu sou Levantia Coriezai, da linhagem do Duque no Grande Império Calverte, e noiva do homem ao seu lado. Levantia sorriu docemente. E o fantasma olhou fixamente para ela. Quando o baile terminou, Taizan voltou para seu quarto. Durante todo o processo, o fantasma não disse uma única palavra. Ele simplesmente a encarou em silêncio até ela ir embora. O silêncio continuou. No dia seguinte, Bradley chegou com uma expressão um tanto ambígua. Sinto muito, mas vai demorar um pouco mais. Os magos imperiais estão com dificuldades para desfazer o selo. Você pode me mostrar o caminho para o local? Se você desejar. Taizan seguiu a liderança de Bradley até a área subterrânea do palácio. Lá, muitos mágicos suavam profusamente em frente a um enorme círculo mágico. Príncipe. O que está acontecendo? Odeio admitir, mas os mágicos do passado eram muito superiores a nós. Um dos mágicos mordeu o lábio. Estamos presos no entendimento básico necessário para desfazer a magia. Peço desculpas, mas parece que vai levar algum tempo. Eu vejo. Bradley não os culpou. Ele aceitou a situação em silêncio e decidiu resolvê-la. Não adianta culpar a falta de habilidade. Talvez tenhamos que recorrer àqueles que vivem no centro do mundo. Mas eles virão para o Império. Eles também fazem parte da profecia. Como este é um esforço para cumpri-la, eles não vão recusar. No entanto, isso levará um tempo considerável. Não há necessidade disso. Taizan ficou em frente ao círculo mágico. Ele levantou a mão. Os magos que assistiam ficaram boquiabertos. Se você tocar nisso descuidadamente. Rei! Uma explosão de resistência surgiu, tentando repelir Taizan. O círculo mágico tentou rejeitar e eliminar quem se aproximava. Uma intenção assassina sombria se voltou para Taizan. Taizan ativou uma habilidade. Você ativou a dissipação mágica. Colidir. O círculo mágico se desfez. Taizan limpou as mãos. Os mágicos que tentaram detê-lo ficaram paralisados, com os olhos arregalados. Taizan falou calmamente. Está feito agora, não é? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.